Divos, eu já peço desculpas logo no começo do vídeo, porque eu estava na roça hoje, eu dormi de ontem pra hoje lá na roça, e eu queria muito ter gravado esse vídeo lá, porque eu acho que ia combinar muito, né, uma coisa mais natural, coisas naturais da Marina Sena. Mentira. Mas eu queria muito ter gravado esse vídeo lá, porque eu acho que ia ser muito bom, um local diferente, né? Apesar que é o segundo vídeo que vocês estão assistindo, então vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecer lá. Mas eu queria muito ter feito esse vídeo lá e não deu certo. Não consegui gravar lá. Mas de qualquer forma, estou vindo aqui hoje para falar o principal motivo que me fez sair do Instagram. Não exatamente porque eu tenho uma conta, eu criei uma conta, só que nessa conta agora eu não sigo mais ninguém, apenas os artistas que eu gosto de acompanhar, alguns influencers que eu gosto do conteúdo deles, mas as pessoas que eu seguia, que eu conheço, eu não sigo mais no Instagram. E eu vou contar pra vocês o motivo que eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? E, enfim, vou contar pra vocês algumas coisas que eu acho que pode ser uma possível explicação também, né? Eu sinto que a gente tá entrando num momento muito crucial que é o low profile, né? O low profile virou praticamente uma estética, muito alimentado também por aquela coisa de que se você não precisa mostrar, logo você é uma pessoa exclusiva, né? Hoje a maioria das profissões, elas você precisa divulgar na internet, né? Então, virou meio que uma coisa de status, você, para quem não consegue, né, para quem não precisa, na verdade, postar, não precisa aparecer, meio que a pessoa tem um status ali, né? E tá se criando esse conceito em cima. Mas também existe a questão de ser low profile, porque as pessoas estão cansadas da internet. A gente tá vivendo um momento muito de exaustão por conta dos conteúdos rápidos e da forma como a gente ficou desgastado mesmo de estar usando, principalmente o Instagram, essas redes sociais que a gente tem muito acesso à vida das pessoas, que as pessoas compartilham bastante o seu dia a dia. E, inclusive, esse foi um dos motivos que me fez parar de seguir as pessoas que eu seguia antes, né? Deletar minha conta antiga do Instagram e criar uma conta nova só para eu poder acompanhar os artistas que eu gosto, para eu não ficar também completamente desligado do mundo, né? Até queria, mas ainda não cheguei nesse nível de desapego. Mas eu acho que o principal ponto que me fez sair do Instagram pela minha vivência, né, que aí eu acho que para as pessoas são coisas diferentes, é o fato de sentir que as pessoas não estão gostando de mim, né? E de ficar constantemente me sentindo vigiado no meu Instagram, né? Eu vou tentar explicar um pouco mais, elaborar essas duas questões. É, Primeiro, a questão da hipervigilância. Eu sinto que hoje a gente, mesmo selecionando muito bem os momentos que a gente quer postar, a gente se sente muito na necessidade de estar compartilhando o tempo todo o que a gente está vivendo, né? E aí, quando a gente posta, ao mesmo tempo que a gente fala, nossa, beleza, eu tô postando uma coisa legal aqui, você tem aquela sensação ruim porque você vê a cara das pessoas, principalmente nos stories, você vê a cara das pessoas que te seguem assistindo o que você postou e você não sabe o que elas estão pensando, né? E na maioria das vezes as pessoas julgam, né? Afinal de contas, tem muita gente que segue a gente nas redes sociais só para poder ficar vendo a nossa vida. Eu acho que isso é uma triste e esmagadora realidade na vida das pessoas, né? Quantas vezes você já se pegou assistindo, abrindo o seu story e vendo as pessoas que viram o seu conteúdo que você postou e tentando imaginar se as pessoas gostaram, se elas não gostaram, e isso causar uma certa ansiedade em você, né? Eu acho que isso é uma coisa que toca muito as pessoas porque é real, as pessoas sentem esse incômodo e isso era uma coisa que eu sentia bastante, né? E junto disso a sensação de hipervigilância, de que eu estava sendo constantemente vigiado, e isso também entra um outro ponto que depois que eu comecei nesse trabalho que eu tô agora, né, na empresa que eu trabalho, é, é uma empresa grande e é uma empresa de tecnologia que a gente trabalha com isso, né? E aí as pessoas
do meu trabalho, vendo as coisas que eu posto, e ao mesmo tempo eu naquela coisa de tipo assim, nossa, será que isso aqui vai ser bom? Vai ser ruim? Né? Porque eu sou uma pessoa de muitas opiniões, e eu não faço muita questão de esconder as minhas opiniões, eu sempre fui uma pessoa muito de falar o que eu penso, e num contexto profissional, às vezes é bom as pessoas saberem menos de você, né? Saberem menos do que você pensa. Então eu comecei a ficar muito incomodado com isso também, né? E a outra parte, que eu acho que é uma coisa muito específica minha, mas talvez vocês podem se identificar, é o fato de que eu moro numa cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo também não é uma grande metrópole. Não é uma cidade que você só conhece as pessoas que você trabalha e os seus vizinhos. A gente consegue conhecer as pessoas ao longo dos anos, né? Eu cresci morando nessa cidade e as pessoas foram me conhecendo ao longo dos anos. Então a gente cria-se um histórico, um passado dentro da cidade, né? As pessoas sabem quem que você é, seja porque já te viram nos rolês, seja porque você é amigo, tem amizades em comum, né? Então é muito fácil de criar esse vínculo e criar esse ideal em cima da pessoa que você é. Então, eu comecei a sentir que muitas pessoas daqui da minha cidade é, me seguiam, né, para poder ver as coisas que eu tava compartilhando, para poder ver a minha vida, e não necessariamente gostavam de mim, não necessariamente eram pessoas que já tiveram algum vínculo, algumas sim, algumas já passaram pela minha vida, já foram meus amigos, já tiveram um pouco mais de proximidade, mas que também com o tempo e com as circunstâncias da vida as coisas mudaram, né? E aí fica aquela coisa estranha da pessoa estar ali vendo as coisas que você posta, de ver os seus stories, de ver as suas publicações, e aí você sentir que às vezes essa pessoa não gosta tanto de você, mas que essa pessoa também não te tira da rede social dela, porque, enfim, né? É uma troca mútua. Eu estou vendo essas coisas, você está vendo as minhas coisas, e eu não curto essas coisas, e você também não curte as minhas coisas. Enfim, é um grande questionamento que não faz muito sentido a gente ter. E aí, para evitar essa dor constante, esse pensamento e essa confusão mental que estava me causando, eu simplesmente falei assim: olha, gente, eu vou abandonar o Instagram. Apaguei o meu Instagram, eu criei um novo perfil, fiquei mais ou menos umas 3 semanas sem Instagram mesmo, de nada, eu não tinha reinstalado, não tinha feito outro perfil, mas como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar alguns cantores e artistas e alguns influenciadores que eu acho que tem um conteúdo muito legal, então eu falei assim, nossa, né? Eu não tenho mais Instagram, como que eu vou acompanhar essas pessoas? E são pessoas que agregavam, me traziam um pouco de felicidade no meu dia a dia. Eu gostava de acompanhar o lifestyle, enfim, o que essa pessoa tinha ali para poder compartilhar. E acabei criando esse perfil sem foto, sem nome, era só meramente para poder acompanhar os artistas e os influenciadores que eu gosto, né? Eu acho que esse é um movimento muito justo para quem tem essa decisão, inclusive se você tá aqui e às vezes pensa em fazer isso, eu te aconselho porque é uma coisa boa, sabe? Eu acho que se a gente olhar para trás, eu tô tentando fazer esse movimento na minha vida, que é olhar para trás como as pessoas viviam antigamente, né? Se a gente for parar para pensar como, por exemplo, a minha avó, né? Inclusive saudades, minha avó faleceu, eu sinto muita falta dela, mas quando eu tento parar para pensar como a minha avó vivia uns anos atrás, né? Porque minha avó chegou a pegar um pouco da tecnologia, ela começou a utilizar, mas pensando na juventude dela, como era que as pessoas faziam para poder viver? As pessoas não tinham essas preocupações porque eram coisas que não existiam primeiramente, né? E que depois não importavam. Então, era muito mais fácil você viver e conhecer as pessoas que você tem na sua vizinhança, ou enfim, algum conhecido de algum conhecido seu, né? E às vezes conhecer as pessoas nesses momentos e ter essa mínima convivência com um grupo específico do que hoje em dia que a gente tem uma rede social e aí você tem alguma pessoa que você conhece, mas ao mesmo tempo você não tem essa proximidade, então você não sabe o que a pessoa pensa de você, você não tem um vínculo
mesmo criado com essa pessoa, né? Não sei se fez sentido isso que eu falei, porque na minha cabeça fez, mas agora falando, botando pra fora, eu acho que não fez. Mas eu acho que antigamente as pessoas não tinham essas preocupações e elas viviam de uma maneira muito mais leve. E aí eu tô tentando resgatar alguns hábitos e algumas coisas que as pessoas faziam um tempo atrás pra minha própria vida, para que eu possa tirar um pouco esse peso, tirar um pouco essa angústia que a gente vive, porque eu acho que ao longo prazo é destruidor, né? E eu, que sou uma pessoa que nasci já com tecnologia, eu sou de 2003, tenho 22 anos, gente, é isso aí. Eu nasci com tecnologia e cresci e tô vivenciando esse momento de mudanças. É importante a gente ter essa consciência, né? E que bacana também que as pessoas estão criando essa consciência sobre a forma como elas usam as redes sociais, sobre a forma como elas querem ser vistas e como elas querem ser lembradas pelo próximo, né? Porque ao mesmo tempo que você tá lá e você pode ser. Existem vários tipos de perfis, né? Tem gente que literalmente só tem a rede social para poder consumir, tem gente que gosta ali de ter uma interação, né? Postar e criar um certo conteúdo, seja para os seus amigos ou com o intuito mesmo de criar conteúdo para fazer disso, sei lá, um hobby ou às vezes até uma profissão. Mas é interessante a gente ter um certo controle sobre a nossa vida e é interessante também a gente saber o que é bom ser visto e compartilhado com o próximo e o que é bom manter no nosso privado, né? E eu acho que isso está sendo uma coisa cada vez mais difícil das pessoas entenderem, porque hoje tudo vira uma pauta, tudo vira um motivo para você compartilhar, tudo vira uma coisa que você fala assim, nossa, que legal, poderia estar na rede social. E quando a gente ainda tem essa linha de pensamento, quando a gente ainda tem esse discernimento de que, eu quero postar ou que eu não quero postar. Porque hoje em dia é muito mais fácil a gente só pegar e postar, e aí depois você bate aquele arrependimento e fala, nossa, vou apagar isso aqui, né? Então, se torna muito natural também esse compartilhamento, sem de fato ter esse questionamento, esse pensamento assim, isso aqui não é legal, isso aqui eu acho que deveria ser uma coisa só minha, um momento só meu, uma coisa que as pessoas não precisariam saber. E tudo virou a aesthetic, tudo virou, enfim, um conteúdo, né? E aí é bom a gente ter esse esse outro ponto de vista, talvez, digamos assim, né? Começar a ter uma ideia um pouco mais crítica para que a gente não se exponha tanto ao olhar do outro. Porque é isso, a vida é isso. A gente posta, não só posta, mas a gente vive e a gente está sendo julgado pelo próximo o tempo todo, assim como a gente também julga. Porque é muito fácil a gente também se colocar nesse local de eu estou sendo julgado, mas quantas vezes você não parou e julgou as outras pessoas pelo que elas postam, ou até mesmo pela forma como a pessoa vive, que você conhece ela, né? Então é muito fácil a gente se colocar nesse lugar de estou sendo julgado, mas e todas as vezes que você já julgou? É isso, gente. Eu queria ter gravado esse vídeo, como eu falei no começo, eu queria ter gravado lá na roça, porque aí eu iria mostrar pra vocês a paisagem, o verde, mas um momento a gente vai poder fazer isso. Eu vou pensar em algum tipo de conteúdo, quem sabe mostrar as coisas que a gente tem lá na roça, né? Meu pai tem uma casa na roça, e aí ele tem cavalos, então eu posso fazer um vídeo às vezes, um vlogzinho mostrando, né, quando a gente tá lá. Vou pensar nisso para um próximo vídeo, não sei quando que vai sair esse tipo de vídeo, mas eu quero muito fazer isso aqui também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um papo livre, eu não pensei exatamente em como pautar essa conversa. Eu tinha alguns tópicos que eu queria abordar. Eu acho que eu consegui passar a ideia que eu queria transmitir para vocês. E me conta aqui também se vocês têm esse sentimento, o que que vocês pensam com relação ao uso excessivo de redes sociais e essa parte de querer excluir o seu perfil. Você tem essa vontade? Porque eu acho que é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum, principalmente entre os jovens, a gente que nasceu com acesso à tecnologia, a gente está percebendo como que isso está afetando a nossa cabeça. E uma coisa que eu também acho muito legal é como a gente tem muita consciência do que é bom e o que não é bom, né? Enfim, não vou me estender muito, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
e até um próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e deixar um like. É legal, vai ser bom pra mim, vai me ajudar.